Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso e Advogados Associados e quero conversar com vocês hoje sobre a importância do laudo técnico, do laudo pericial para um processo judicial. Bom, pessoal, como o próprio nome diz, o laudo técnico ele vai trazer a parte técnica, obviamente, para auxiliar o juiz, o magistrado, que é um cara que estudou direito, né, que tem muito conhecimento de leis, mas muito provavelmente não vai ter conhecimento suficiente para dizer quem está certo ou quem está errado quando a questão envolve algo extremamente técnico, alheio ao estudo a qual ele se propôs durante toda a vida. Muito provavelmente, eu inclusive digo também para os meus clientes que eu não consigo adentrar o mérito de questões que envolvam uma parte técnica da qual eu não estudei, né? Eu tenho conhecimento, eu sou formado antes de fazer direito como técnico em informática, então eu posso utilizar muito desse conhecimento dentro da minha advocacia. Então, um problema jurídico que envolve o desenvolvimento de um software ou então algum tipo de sistema, eu muito provavelmente tenho um conhecimento para já entender ali aonde que eu vou argumentar, aonde que eu vou discutir. Mas essa não é a maioria dos casos e tampouco é obrigatório que o advogado, ou até mesmo que o juiz, tenha essa noção sobre algo de forma técnica, né? Vamos imaginar a seguinte situação: você está ali na sua casa e de repente teve um pico de luz, né? E você quer responsabilizar a concessionária do serviço essencial de energia elétrica pelo problema que teve ali na sua rede, né? Então queimou televisão, queimou geladeira e você quer dizer dentro de um procedimento judicial que a responsabilidade é da empresa concessionária. E aí será, pessoal, que o juiz ele vai ter a capacidade de atestar, né, de dizer, ou até mesmo as partes, ou o advogado das partes, de dizer, olha, houve essa falha nesse ponto que causou isso e a responsabilidade é desse, né? Dificilmente, né? É a mesma coisa que você exigir que um advogado ateste algo em relação a uma doença, coisa que só um médico poderia fazer, né? Que um advogado ateste sobre um laudo de um engenheiro, né? Então não é possível que a nossa palavra em relação a essas questões que são alheias à técnica pela qual nós estudamos tenha algum tipo de relevância dentro de um processo judicial. E o próprio juiz também não tem muita coerência ele decidir sobre algo da qual ele não tem o conhecimento somente com base na experiência dele. Olha, eu quero deixar claro aqui que o juiz, de fato, ele pode decidir, né, com base em toda a experiência que ele tem de vida. Então, muito provavelmente, se ele tem um cunhado lá que conhece da parte elétrica, né, um engenheiro elétrico, muito provavelmente ele pode utilizar o conhecimento que ele tem adquirido dessas conversas, desses bate-papos, para tomar a decisão dele. Isso não é problema nenhum. O juiz ele pode sim utilizar o conhecimento de vida que ele tem para tomar as próprias decisões dentro de um procedimento judicial. Ocorre, vírgula, porém, vírgula, que muitos casos envolvem uma apreciação técnica que somente alguém que trabalha e é formado na área poderá atestar. Eu quero dizer, pessoal, que a importância dessa análise técnica se dá porque, muito provavelmente, em algumas situações, alguns processos de fato, o juiz ele não vai ter a mínima condição de decidir exclusivamente por ele quem está certo e quem está errado num procedimento, né? Vai ser essencial a análise técnica do caso. Nesse exemplo que eu passei para vocês sobre um problema na rede elétrica, é necessário que seja feita uma perícia para verificar se não existia nenhuma instabilidade ou falha na instalação da rede elétrica da residência desse sujeito, né? Seria muito simples e até muito injusto a gente decidir somente com base na alegação das partes, quando o fato da existência de um problema técnico, uma falha na instalação nessa rede elétrica é o fator primordial para dizer aí se houve de fato uma falha que seja da concessionária ou não. Então vai ter que ser feita uma análise da instalação, de como que ela foi feita,
se a instalação foi legal, se existiu naquele dia algum pico de energia causado pela concessionária prestadora de serviço. Então, tudo isso é levado em conta. E não se admite, né, gente, que decisões importantes sejam tomadas quando a técnica tem que ser analisada sem que ela seja trazida no processo. E eu costumo dizer que essa importância é muito grande porque, em muitos casos, o juiz não vai ter, como eu falei anteriormente, a capacidade de aferir quem estaria certo e quem está errado. E acaba sobrando para quem? Para o perito criar aí a prova mais robusta dentro de um procedimento desse tipo, que é a prova técnica, né? A prova pericial. E é por isso que a gente considera que a produção desse tipo de prova, inclusive o que vem nesse laudo, é muito importante para a resolução de um procedimento jurídico, né? Então, quem for advogado, né, quem for parte de um processo, sempre preste muita atenção no laudo técnico que foi elaborado. E, se preciso, impugne qualquer ponto que seja contra o que você está argumentando ali no processo, porque, na maioria dos casos, você tem apenas o laudo técnico como fator determinante para você produzir ou não aquela prova essencial para ter um julgamento procedente ou improcedente do seu processo. Eu falei anteriormente aqui sobre a questão de você propor ação no juizado especial ou numa vara civil, e um dos requisitos de que você tem para você propor ação no juizado especial é que o procedimento tem que ser célere e não se admite a produção da prova técnica. Então, se você minimamente precisa de uma análise técnica no teu processo, evite esses procedimentos mais simples, como é o caso do juizado especial, tá? Uma outra coisa muito importante, pessoal, é que você pode trazer para dentro dessa análise técnica um assistente que vai colaborar ali com o laudo produzido pelo juízo, né? Não necessariamente o laudo técnico do processo vai ser a única análise técnica. Você pode trazer, através de um perito particular, de um assistente ali que tenha conhecimento de causa para assinar, né, aquele laudo, questões inerentes ao procedimento. Como, por exemplo, quando a gente discute aqui no escritório falha em procedimento médico, eu não me atrevo a dizer se aquele médico está certo ou errado para sustentar a pretensão do meu cliente. Eu geralmente peço que seja feito um outro laudo técnico, né, um outro médico, para dizer se muitas vezes ele não vai dizer que o procedimento adotado anteriormente está certo ou está errado, por uma questão de ética, mas ele vai poder dizer ali dentro da análise atual dele, né, a origem daquele problema, né? E muitas vezes a origem desse problema é causado por um procedimento mal adotado, uma medicação mal administrada. Então, quem é que pode contrapor uma análise técnica? É somente o técnico, né? Bom, pessoal, esse foi o tema desse nosso vídeo de hoje. Prestem muita atenção quando vocês tiverem procedimentos que exijam produção de prova técnica, impugne se preciso. Fique atento aos prazos aí, porque se passar o prazo para impugnação desse laudo técnico, você vai ter aquela oportunidade de se manifestar preclusa e aquele laudo técnico que muito provavelmente pode ser totalmente contra a pretensão do teu processo, né? Você não vai ter como contrapor ele futuramente e aí você provavelmente vai ter uma chance de insucesso muito maior na sua demanda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Continue nos acompanhando. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.